E aí galera, tudo bem? Continuando a leitura de Caim, é o meu convite, vem comigo. Hoje vou falar de Sodoma e Gomorra, vou falar de Moisés. Tem muito assunto, muita história para contar. Vem comigo. E aí pessoal, meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de literatura, português, redação. Estou aqui gravando essa série de vídeos sobre Caim. Hoje falo sobre o capítulo 7 e o capítulo 8 do livro. Veja bem, se você quiser aprofundar, quiser discutir, debater, eu tenho um curso que acontece toda sexta-feira, online, a partir das 5 horas da tarde, na plataforma Hotmart. Você pode se inscrever acessando @do.monteiro lá no Instagram, onde você clica no link e fica sabendo mais sobre o projeto Caim, ok? Então vamos lá, capítulo 7. Caim continua naquela viagem dele, vai e volta, ele fica ali circulando porque ele tem essa capacidade, ele tem essa possibilidade de andar errático no tempo. E aí que entra a grande questão. Caim vai encontrar Abraão de novo. Ele tinha encontrado lá no capítulos anteriores, ele tinha encontrado Abraão e ele evita que ele imole seu filho. Agora, ele encontra Abraão que só tinha um filho, Ismael. E aí ele vai descobrir que ele está conhecendo Abraão do passado, e não aquele Abraão que ele conheceu no futuro. E aí essa confusão na cabeça dele, ele fica, vamos dizer assim, tentando administrar para poder evitar problemas. E aí ele entra na tenda de Abraão, vai sentar ali e tem um convidado. Tem um convidado lá na tenda, e nessa tenda, ele no caso, um dos convidados vai dizer que a Sara, que é já idosa, dará um filho a Abraão, que será o Isaac. Veja bem, mesmo ela sendo idosa, o convidado diz, né? Ela dará um filho a você. É um anjo que está ali visitando Abraão. E Caim assiste esse diálogo, né? E ele vai depois assistir o diálogo de Deus e Abraão. E aí que entra a grande questão. Entra a ideia que o nosso amigo Abraão pede a Deus que ele não dizime, não acabe com das cidades de Sodoma e Gomorra. Que, segundo Deus, ali os homens se corromperam, ali os homens estão praticando todo tipo e toda sorte de pecados que não há mais como corrigir, não é uma questão de um ou outro. E aí até se fala aquela coisa, né? Se houver 10 justos, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. E pelo visto, ele não encontrou os 10 justos. Só que Caim, ele vai ter um olhar justamente o quê? Ele vai questionar, e as crianças? As crianças, elas merecem morrer? É justo que as crianças morram por um pecado praticado não por elas? Elas merecem esse tipo de punição? E ele fica um tanto indignado com Deus, e essas ações ele vai ficando indignado com Deus, porque Deus ele decide punir, agir, mas ele age de uma forma genérica, sem critérios. Ele tem uma ideia e é isso e acabou. Ponto. Bem, mas aí o que a gente vai acompanhar na leitura é que Abraão ele vai voltar à cidade, ele vai até Sodoma, vai voltar à cidade, vai falar com o seu primo Lot, que para fugir com a família, porque vai acontecer uma chuva que vai destruir tudo aquilo, uma chuva aí no caso, enxofre, vai se colocar fogo na cidade, e a orientação é, fuja para o monte, mas não olhe para trás. Essa é a orientação para que Lot e sua família saia da cidade, mas não olhe para trás para ver o que está acontecendo. Só que na saída, quando eles estão partindo, a esposa de Lot não resiste à tentação e olha para trás. E quando ela olha para trás, ela se torna uma estátua de sal. E ela fica ali, plantada. E aí que vem a questão de Caim, de novo, perguntando para as crianças, por que as crianças têm que morrer? Por que as crianças merecem morrer? E ele ali assiste a esse espetáculo dantesco. Daí ele vai para o capítulo 8. Caim ele agora está no deserto Sinai. Deserto Sinai, ele vai para o meio do deserto Sinai, onde ele vai encontrar um acampamento. Que acampamento é esse? É o acampamento de Moisés. E Moisés ele havia subido o monte para falar com Deus,
já estava 40 dias e 40 noites ausente, e o irmão dele, Arão, é assediado pelas outras pessoas, dizendo que ele deveria, como ele foi nomeado um sumo sacerdote, e aproveitando a ausência do irmão, ele vai atender ao pedido dos companheiros de caminhada para lhes apresentar um Deus. E aí, quer dizer, a gente quer cultuar um Deus. E esse Deus vai ser um bezerro de ouro. Quando Moisés volta, ele é avisado sobre o que está acontecendo, ele vai justamente o quê? Não só destruir o bezerro de ouro, como ele vai querer que as pessoas que são fiéis a ele matem aqueles que prevaricaram contra Deus. Então, ele vai justamente, aí no caso, vai assistir à morte de 3.000 pessoas que haviam prevaricado, que haviam faltado com respeito ao Senhor. E aí, dentro desse contexto de morte, de sangue, que Deus assiste isso de braços cruzados, Caim vai relatar o episódio de Ló, que, afastado nas montanhas, lembre-se que Deus ele quer que você tenha filhos para povoar o mundo. E aí o que acontece? As filhas de Ló, percebendo que não estavam isoladas e não tinham homens para poder engravidar, o que elas fazem? Elas começam a embriagar o pai e começam a transar com o pai, para poder gerar o quê? Filhos. E aí, como diz Caim, né? Homens são necessários para a guerra. Então, nós temos que gerar homens, temos que estar gerando o tempo todo. Por quê? Porque os homens são necessários para a guerra. E aí, é o que Caim vai justamente assistir a guerra. Aí vem a guerra dos israelitas, desculpe. A luta dos israelitas e os medianitas. Lembrei agora. Ele vai lembrar justamente esse episódio. E aí, o que acontece? De primeira, os israelitas perderam. E Josué, ele foi lá cobrar Deus. Pô, como assim nós perdemos? Como nós podemos perder para os medianitas? E aí, o que vai acontecer? O Senhor, ele organizou tudo para mudar o rumo dos acontecimentos. Instruiu o que fazer e os caras conquistam a vitória. E aí, o que acontece? Ele instrui Josué com que ele, no caso, devia fazer. E o resultado final foi a vitória dos israelitas e os despojos foram enormes. Ou seja, a guerra existe porque eu quero ganhar o outro e pegar aquilo do outro para mim. Então, assim, os despojos, esses despojos de guerra, né, ele, no caso, foi considerável na vitória dos israelitas. E aí vai feita uma divisão, cabendo uma boa parte ao Senhor. Quer dizer, olha só, essa aqui é nossa, mas uma boa parte é voltada para o Senhor. E aí Saramago sai com aquela frase que fecha o capítulo dizendo o que comprova que guerra é um negócio. A guerra não acaba porque guerra é um negócio. Isso daí, cara, se você parar para ver, a indústria americana, a indústria de armas, a indústria de balas, munições, foguetes e tudo mais, né? O Tony Stark da realidade, eles não vão parar de produzir arma porque dá um lucro absurdo. O cara tira a comida do prato para comprar míssil. O cara tira o dinheiro de investimento de escola para comprar tanque de guerra. Ponto. E aí, aquela coisa, guerra é um negócio. Tem um filme Sherlock Holmes, Jogo das Sombras, que o Moriarty diz para ele, você deteve uma guerra, mas lá dentro está cheio de homens que estão aqui doidos para fazer uma guerra. O que eu estou fazendo? Eu vou sentar e esperar, porque eu só quero vender balas e curativos. Ou seja, a indústria da guerra e a indústria da farmácia. Acabou. A guerra vai acontecer, independente do seu desejo ou não. Então, Saramago coloca essa percepção dentro desse episódio do capítulo 8 e é mais uma reflexão que ele promove. Quer ver que reflexões, questionamentos, pensamentos na formação dessa narrativa? Entra no curso, como eu falei, está lá na Hotmart. Acessa @do.monteiro no Instagram e acesse o link para ter acesso ao curso. Valeu, um abraço, até a próxima.